bom dia, minha gente. Câmbio. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia. Minha gente, hoje são 22 de agosto, né? Já, né, Jackson? 22 de agosto do ano de 2022. Estamos iniciando mais uma transmissão de aulas através das ondas do canal Educação para o curso técnico em secretariado. A disciplina é projeto de aprendizagem interdisciplinar. Nós vamos juntos agora das 9 horas e 20 minutos até as 10 horas e 20 minutos com projeto de aprendizagem interdisciplinar. Minha gente, eu estou aqui diretamente do Estúdio 6, junto com o Jackson, diretor de imagens, a Gardênia como prof assistente. Vamos juntos até as 10 horas e 20 minutos. Tá bom? Beleza? Tava olhando aqui antes, na minha pesquinha, de datas e os dias, nesse dia 22 de agosto, e tava vendo que hoje é dia do coordenador pedagógico. Olha só, então hoje os parabéns vai para o professor Jair, para a Joara, que trabalham na parte pedagógica aqui do canal Educação, mas também para toda a equipe da parte pedagógica que trabalha na supervisão, porque hoje também é dia do supervisor pedagógico, para a equipe da SEDUC, que nos acompanha, que nos supervisiona, que nos direciona, nos orienta para o trabalho aqui na ponta. Ok, minha gente, tudo bem? Bom dia. Jackson, pode botar o slide todo aí na tela, por favor? Também para os coordenadores pedagógicos e supervisores pedagógicos dos mais diversos polos que trabalham aí na ponta, nas escolas aí com a galera. Deixa eu só ver aqui, tem mais coisas, hoje é dia de mais coisas. Deixa-me ver aqui, só um minutinho. A minha fonte aqui, onde eu sempre estou olhando aqui as datas, e onde a gente está aqui. Hoje é dia do coordenador pedagógico, dia do excepcional, dia do educador especial, dia do supervisor escolar, né? Dia do folclore brasileiro. Olha só, hoje é dia do Curupira, Jackson, dia do Saci, dia da Não Se Pode, dia do Cabeça de Cuia, né, das festas juninas, né, das expressões culturais como as quadrilhas, né, as festas juninas, que fazem parte do nosso folclore, né, da nossa cultura, dos nossos hábitos, das nossas crenças. Deixa eu ver aqui, olha aí, dando um bom dia aqui pra gente, o povo de Beneditinos, bom dia, povo de Isaías Coelho, de Belém do Piauí, de Coivaras, de Seu Arco Verde, bom dia, minha gente. A Gardênia aqui dando bom dia dela, beleza. Muitos polos conectados conosco nesta manhã. Eu estou olhando aqui para a Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém, Beneditinos, Betânia, Cabeceiras, Campo Largo, Capitão de Campos, Cocal de Telha, Coivaras, Coronel José Dias de Seu Arco Verde, Domingos Mourão, Isaías Coelho e Lagoa do Barro. Eu acho que dava certo eu ficar narrando rodeio, viu, Jackson? Vaquejada. Eu acho que dava certo. Ok, minha gente? Tudo bem? Lagoa do Barro, bom dia. Ok, frase do dia. Minha gente, aprender a se colocar em primeiro lugar não é egoísmo e nem orgulho, é amor próprio, fecha aspas, já dizia o gênio Charles Chaplin. Beleza, frase massa. Em Ribeira do Piauí, bom dia! Olha aqui a profa Maria Hilda, da Unidade Escolar Expedito Cronenberg dos Reis, anexo Barriguda,
em Ribeira do Piauí. Bom dia, Profailda. Câmbio. Vamos adiante. Minha gente, vamos tratar hoje no projeto de aprendizagem interdisciplinar. A gente vai falar tanto de impactos da tecnologia na comunicação pessoal e organizacional, como a gente também vai estar tratando dando mais detalhes sobre a elaboração do projeto de pesquisa que vocês terão que fazer, tá bom? Algumas orientações básicas. Inclusive, deixa eu calibrar aqui uma coisinha aqui, deixa me ver. Só um minuto. Eu tenho um arquivo para passar para ti, Jackson. E aí, a gente vai compartilhar na tela aqui com a galera. Só um minutinho. Aqui a comunicação ela é rápida, então eu vou tempo real. Jackson, eu vou mandar bem aqui o arquivo para ti. Pode voltar a imagem aqui para mim, Jackson. Eu estou agora nesse exato instante, eu vou pegar um arquivo, vou passar para o Jackson, e aí o Jackson vai e compartilha mais à frente aqui para vocês na tela. Mandei aqui, mas é só mais adiante, tá bom? Pode botar o slide todo aí na tela, tem gente participando pelo chat do IPTV. Deixa eu dar uma lida aqui. Alvorada do Gurgueia. Bom dia, professor. Você pode sugerir para nós alguns títulos que podem ser trabalhados com os alunos no trabalho, somente para um auxílio da Escola Agrícola do Denox? Exatamente. Eu começo aqui com o nosso objeto de estudo na aula, aí já a gente parte para essa parte do projeto de pesquisa e a gente vai trabalhar também essas possibilidades aí de temas que vocês vão problematizar para a gente elaborar o projeto de pesquisa, tá bom? Beleza, minha gente? Vamos adiante. Professor Fernando Galvão, vamos juntos até as 10 horas e 20 minutos com o projeto de aprendizagem interdisciplinar. Depois a gente continua com a educação tecnológica e midiática. Deixa eu passar aqui. Minha gente, bota a cartelinha aí da hora de praticar, Jackson. A gente, na aula passada, trabalhamos a questão das empresas familiares, a importância das empresas familiares, né, para a economia. E eu quero, nesse começo de aula, fazer isso para resgatar o que discutimos na aula passada, e aí a gente avança no nosso conteúdo de hoje. Então, hora de praticar. Jackson, pode botar o slide, pode tirar a cartelinha. Vejam só. A gente tem aqui, primeira questão. Por que deve haver a separação entre pessoa física e pessoa jurídica? Por que tem que separar uma coisa da outra? Isso se dá em qualquer gestão, vamos dizer assim, de empresa familiar. Sacam? E por que isso deve ser feito? É necessário, especialmente quando se trata de empresas familiares, essa separação entre pessoa física e pessoa jurídica, já que nelas deve ser bem clara a distinção entre a empresa e o proprietário, para que a gestão seja bem efetuada. Ou seja, quando há uma mistura, uma confusão entre finanças pessoais e as finanças empresariais, geralmente a família, pode acontecer dois cenários. Volta aqui para mim, Jackson. Pode ser que o caixa da empresa tenha recursos drenados para financiar o padrão de vida mais alto da família. Pode acontecer. E aí a empresa vai sofrer com essa quebra de caixa e não vai ser sustentável, não é? No médio nem longo prazo. Ou pode acontecer de a empresa não estar indo bem na gestão e nem no seu faturamento, nas suas operações,
E o proprietário tem que tirar grana da família para injetar na empresa. Acontece demais. Tem gente que, por exemplo, tem gente que é servidor público, aí investe para botar uma franquia, sacam? Aí quando bota a franquia, que a coisa não vai bem, Jackson, o cara tira grana ali do salário que ele recebe para manter, para botar dentro da empresa que não está gerando. Então é uma via de mão dupla. Por isso que é tão necessário fazer essa separação entre pessoa jurídica e pessoa física, para não haver esse tipo de, para que o problema de uma não transborde para a outra. É muito difícil, tem questões emocionais até, você vai botando porque você acredita naquele negócio e que você acha que em um determinado momento ele vai vingar, ele vai turbinar e vai começar a gerar. Nesse contexto, é muito importante uma visão fria, de desapego. Em certos momentos, a gente empreende com uma pegada emocional muito grande e às vezes o negócio não vai bem, estruturalmente não vai dar certo e a pessoa continua insistindo pelo apego emocional, quando na verdade a gente deve desapegar. Por vezes é melhor fechar do que manter uma empresa acumulando dívidas, problemas e uma série de outras questões. Tá bom? Beleza? Essa é uma questão muito importante. Geralmente, dentro das próprias empresas, é difícil ter essa visão. Então, uma saída é a empresa contratar profissionais de fora para ajudarem neste processo. Entendem? Porque às vezes internamente a empresa não tem recursos internos para lidar com isso. Então é preciso um olhar de fora, uma interação de fora para ajudar nesse processo. Jackson, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela. Segunda questão. Qual é o papel da profissionalização da gestão? E aqui a organização que pretende abandonar políticas paternalistas e protecionistas que estão aglutinadas na história de todas as empresas familiares, né? e em todo o país. Essa coisa da família patriarcal. E essa profissionalização da gestão, ela envolve investir na capacitação de todos os indivíduos inseridos dentro do processo organizacional. Buscar valorizar a competência técnica e o desempenho profissional. Né? E aí a gente consegue ter uma gestão mais profissionalizada, né? Papéis muito bem definidos, responsabilidades bem definidas, mas também valorizar desempenhos, não é? Desempenhos que estejam dentro ou acima das expectativas. Essa coisa ela é muito importante no processo de profissionalização da gestão. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Ok, minha gente? Câmbio. Esses são pontos que merecem destaque. E aí, volto a dizer para vocês, a empresa internamente familiar, ela pode não ter os recursos necessários para profissionalizar sua gestão, porque nem o pessoal da família que trabalha dentro tem. Então, é preciso, por vezes, buscar essas respostas, essa ajuda fora, não é? E aí vem através da contratação, por exemplo, de consultorias, de profissionais especializados nesse tipo de questão. Tá bom? Beleza, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Beleza? Tá bom? Povo de Liceu Arco Verde, Domingos Mourão, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Alvorada do Gurgueia, Barreiras, Belém, Beneditinos, Betânia, Cabeceiras, Campo Largo, Capitão de Campos, Cocal de Telha, Coivaras, Coronel José Dias, beleza Beneditinos, beleza Isaías Coelho. Muito bem, vamos adiante. Quais são os principais objetivos de uma empresa familiar? Quando a gente olha aqui, o que é que rola numa empresa familiar? A ideia é que a família tenha o controle da empresa, a propriedade, o controle da empresa,
Disso vai derivar o poder que a família tem sobre a empresa. E um outro ponto é a intenção de transferir a empresa para futuras gerações, né, para que ela, de fato, seja uma base econômica de sustentação da família, né, do nome, como se fosse um legado, né, e tudo mais. Então, isso aqui roda no inconsciente e no consciente de toda empresa familiar, né? Quem é o pai empreendedor que nunca disse assim, meus filhos, isso aqui é de vocês. Vocês vão ter que assumir isso algum dia. Entendem? Ok, minha gente? Detalhe que às vezes os sonhos e as expectativas dos filhos não é a mesma dos pais. Aí o bicho pega. O que é preciso para profissionalizar uma gestão? Aí entra a questão lá. O primeiro ponto que a gente falou na questão lá do slide anterior é que a profissionalização ela prega é uma tentativa de romper com uma gestão patriarcal, com uma gestão que não valoriza desempenho, que não valoriza aí, a capacidade técnica. Mas não basta contratar administradores ou gestores que não pertencem à família. A principal mudança é de atitude, né? É que a empresa busque essa profissionalização, é que a própria empresa, apesar de familiar, que ela tenha decisões estratégicas, que ela queira mudar a cultura, novos valores, atitudes e crenças, não é? Essa coisa é a transformação principal, é o principal motor para a profissionalização da gestão numa empresa familiar, ok? Muito bem. O nosso objeto de estudo da aula de hoje é aprender os conceitos e ferramentas da tecnologia na atualidade. Ok? Então, vamos adiante. Vejam só. Qual é o contexto dos nossos dias de hoje? Muita informação, né? A gente vive numa sociedade VVV, né? Muitas informações em muita velocidade, informações em muito volume e em muita variedade. São informações que nos chegam através de grupos de WhatsApp, são postagens, são links, são matérias de televisão que a gente assiste, é um curso que a gente faz, é um áudio que nos é enviado, é foto, é vídeo, é um texto no editor de texto, no Word, no Google, é uma planilha que você tem que analisar, é um livro que tem que ler, é uma música que a gente escuta, é muita informação nos dias de hoje. Informações essas produzidas por pessoas, por empresas e por governos. E a informação produzida e consumida por governos, empresas e pessoas. Sacam isso? Via de mão dupla, isso aqui deixa qualquer um baldeado, né? Perdido por muitas vezes. É uma sociedade, é uma coisa muito complexa essa que a gente vive hoje. E Jackson, inclusive, eu tenho uma proposta para vocês. Como a nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar, como a gente, na verdade, não tem duas aulas seguidas, é a aula hoje e amanhã. O que é que a gente faz? Na aula de hoje, a gente discute o nosso objeto de estudo aqui, e aí na aula de amanhã, a gente dá uma focada federal no projeto de pesquisa, tá bom? E aí eu trago mais elementos para vocês. O Jackson já salvou aqui. Compartilha na tela aí com a galera, Jackson, lá a imagem, o arquivo do projeto. Eu passei aqui para o Jackson ainda agora, ele salvou aqui, ó, beleza. Aqui é o modelo do projeto de vocês,
não é? O painel socioeconômico, um retrato da realidade local. E aqui a gente vai ter o projeto, né, que vocês vão preencher, ó, todos os detalhes, que eu trouxe para discutir com vocês na nossa aula, certo? Oi? Eu acho que... Peraí, uma... Não, é aqui, ó. Na verdade é... Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso. Ok? Eu acho que é por aí. Sacam? Então a gente vai tratar do nosso conteúdo hoje e amanhã a gente vai mastigar aqui o nosso projeto de pesquisa com as orientações para vocês. Dom Inocêncio está dizendo, bom dia, professor. A energia que faltou só voltou agora. Beleza, Dom Inocêncio. Estamos começando o nosso mastigado agora. Eu estava inicialmente na aula resgatando alguns tópicos da aula passada. E agora a gente entra no nosso conteúdo. Vocês não perderam nada de conteúdo novo, tá bom? Pode ampliar o slide na tela, Jackson. Tá bom, minha gente? Combinado? Então a gente deixa para discutir isso amanhã. Tá bom? O projeto de pesquisa a gente dá aprofundada amanhã. Porque tem muita coisa massa para a gente discutir hoje. Povo de Dom Inocêncio, do povo de Belém, a gente mastiga bastante aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu estava falando que a gente vive num contexto de muitas informações, né? Muitos canais, esses canais aqui, vejam, são os mais variados. Eu acabei de falar para vocês alguns. Às vezes os canais é rádio, é programa de televisão, é um livro, é uma aula aqui como essa que nós estamos tendo agora, é um vídeo no YouTube que você assiste, são muitos canais aqui. Tem muitos comunicadores, né, que também entram nesse cenário, nesse contexto. Cada comunicador tem um perfil, cada comunicador tem um estilo, tem um viés de pensamento. É preciso, no final das contas... E a gente tem pouco tempo para fazer as coisas, né? Muito pouco tempo para dar conta de tudo. Sacam? Todos esses detalhes fazem com que, no final das contas, a gente meio que se sinta, enquanto público, perdidos. O público fica perdido no meio disso tudo. Ok? As pessoas, as empresas e também governos, sabe? Perdidos em relação ao tipo de informação, né? Tipo de informação que é correta, o que é que pode ser repassada, que tipo de live assistir. A gente tem aí uma tempestade de conteúdos que deixa esse público muito perdido. E no final das contas, uma coisa que é fundamental aqui é que a gente consiga criar aqui um filtro. A gente consiga filtrar tudo isso aqui, né, para a gente poder ter mais clareza sobre as coisas que estão acontecendo. A gente botar um filtro, sabe, minha gente? A água vem de todo jeito. Aí a gente coloca lá no filtro para poder... para poder beber a água mais pura possível. E a gente precisa fazer isso com as informações em relação aos canais, os comunicadores e pouco tempo. Eu tenho uma sugestão para fazer para vocês. Volte aqui para mim, Jackson. Essa é uma atividade, mas ela não necessariamente ela serve para mim. Se vocês quiserem compartilhar ela comigo, ótimo. Eu agradeço demais e me ajuda muito, vai me ajudar muito. Mas esse é um exercício principalmente para vocês, que é: façam uma lista de... Pode manter comigo. Quais são as informações que vocês entendem que vocês mais absorvem?
eu digo do ponto de vista de temáticas. Para mim, vou dar um exemplo para vocês. Se eu for colocar em temática algumas informações agrupadas que eu mais consumo diariamente, é sobre, naturalmente, economia, porque eu sou economista, é política, porque a política exerce influência sobre o meu objeto de estudo, que é a economia. Eu sempre estou consumindo muita coisa de tecnologia, eu sempre estou estudando e entendendo sobre tecnologia, né? São conteúdos que maciçamente fazem parte do meu dia. Eu tenho uma lista de temas. Agora, um outro exemplo é dentro de cada tema, o que é que eu mais busco? Tendo essa lista, esses grandes agrupamentos de temáticas que a gente busca, aí agora eu vou fazer mais um filtro. É uma sublista me dizendo onde é que eu mais bebo informações, quais são as fontes onde eu mais bebo informações de economia, de política, de tecnologia, por exemplo. Sacam? Então, onde é que eu bebo mais dessas fontes? De economia, quais são os sites que eu mais consulto? De política, né? De tecnologia, quais são os que eu mais entendo que assim, são fontes que de fato eu busco sempre para estar bebendo ali conteúdos que me ajudem a deixar mais claro o que eu entendo sobre essas questões. Sacam? Esses são, e é uma sublista, entendem? Desses sites. Vocês podem, inclusive, aí eu estou me dando como um exemplo, mas fiquem à vontade. A minha ordem de questões e de preocupações são umas. A ordem de preocupações de vocês podem ser outras. Então, vejam. Por exemplo, o canal Educação, sem dúvida nenhuma, ele é uma das fontes de informações que mais é relevante e que mais consome o tempo de vocês. Sem dúvida nenhuma. Ok? Então, que outras fontes vocês bebem? Muitas das informações que vocês bebem são de postagens de WhatsApp, ou são links da internet, são vídeos no YouTube. Quem são os produtores que vocês gostam? Um outro tema que eu gosto muito, porque eu gosto muito de cinema. Me veio aqui agora a cabeça. Gosto muito de cinema, gosto muito de filme, de série, de livro. Então, como eu faço isso, eu sempre estou buscando conteúdo disso. Então, eu também vou lá e assisto conteúdos ou vídeos relacionados a análises de filmes e de séries. Eu gosto de personagens e tudo mais. Então, é uma coisa que eu também busco muito, até para desopilar, para não ficar doido, né? Você vai ver muita coisa de economia, você vê, meu Deus, eu vou endoidar aqui. Na política, dá vontade de meter a cabeça na quina de uma parede. Aí quando você vai da tecnologia, meu Deus, eu nunca vou dar conta de entender tudo isso. Aí você vai pelo menos para um negócio para desopilar, né? Aí você vai para fantasia, para ficção, aí eu vou dar uma desopilada. Eu assisto um filme, mas eu quero ver o que os analistas falam sobre aquele filme, sobre aquela série, esse tipo de coisa. Então eu consumo muito isso também. Então, aí você vai fazendo uma lista de quem vocês entendem que são seus influenciadores, os seus mentores nas mais variadas áreas, não é? Tá bom? Experimentem fazer isso. Ajuda muito a filtrar esse tipo de coisa aqui. Quais são as informações que vocês buscam ao longo do dia, o que elas chegam a vocês. E muita coisa que chega a vocês é por conta do algoritmo. O que vocês vão curtindo, vão compartilhando, vão comentando, o algoritmo ele vai calibrando e vai mandando sempre conteúdos similares para vocês. Então, geralmente, está muito ligado às informações, às vezes nem sempre vocês procuram, elas chegam a vocês através do algoritmo. Nós vamos falar disso aqui hoje,
Então, informações e canais, isso aqui está muito conectado. A informação que você consome, ela retroalimenta através do algoritmo e ele vai sempre estar encaminhando informações similares que você gosta vocês não precisam necessariamente fazer uma busca ativa. Essas informações chegam a vocês através do algoritmo, sacam? Então, são esses pontos aí que merecem destaque. Faça uma lista, né? Fica bem interessante. Eu gosto de assistir, eu gosto de ver o dia a dia das celebridades. Ou eu gosto de carro. Eu gosto de automobilismo. Então, eu consumo muita coisa de automobilismo. Eu gosto de humor. Então, eu consumo muito conteúdo de humor, canais, artistas e tudo mais. Eu gosto muito de música, de shows e de tudo mais. Aí você pode fazer nas sublistas, né? Quais são os estilos de música que você mais gosta, né? Quais são os artistas daqueles tipos de músicas que vocês mais gostam. Tudo isso ajuda a filtrar, né? Limpa muita coisa, porque a partir do momento que você dá uma filtrada, você está já descartando muita coisa que chega para você e você nem dá tanta atenção assim. Entendem? O outro ponto aqui porque isso ajuda até no gerenciamento do tempo, né? Isso é muito importante, tá bom? Beleza? E nos deixa menos perdidos e nos deixam mais conscientes do que a gente está fazendo digitalmente. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, minha gente, sintam-se convidados, façam isso, façam esses filtros, façam esse exercício. Povo de Betânia, de Cabeceiras, de Campo Largo, de Capitão de Campos, de Cocal de Telha, de Coivaras, Coronel José Dias, de Seu Arco Verde, Dom Inocêncio, Domingos Mourão e Dom Inocêncio. Experimentem fazer isso. Povo de Alvorada do Gurgueia, Barreiras, Belém, Beneditinos, tá bom? Vocês vão ver que é um exercício bem interessante. E aí fiquem à vontade se quiserem compartilhar comigo ou não, tá bom? Beleza? Vamos adiante. Ainda dentro desse contexto de comunicação entre as pessoas, de comunicação em relação às organizacionais, essa comunicação entre as organizações, também empresas, governos, ONGs, terceiro setor, tudo isso, vocês têm uma avaliação pessoal do cenário. Vocês têm uma avaliação pessoal do cenário. Essa avaliação ela pode ser superficial ou não. Quando eu digo isso, é porque você tanto pode se interessar ou você pode ser indiferente. Entendem? Vocês podem ser indiferentes. E isso é uma avaliação pessoal. Volta aqui para mim, Jackson. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava... agora recente, muita coisa falando de metaverso. E aí eu confesso para vocês que eu estava literalmente na minha avaliação pessoal. É importantíssimo levar em conta a história do metaverso, mas eu estava literalmente, como eu estava com tanta coisa para dar conta, eu não quero ler e não vou ver nada sobre metaverso por enquanto. Deixa o povo produzir as coisas, deixem eles ir fazendo as análises deles e compartilhando. Depois de algum tempo, eu paro e vou estudar e me aprofundar no metaverso. Aí eu vou selecionar, porque aí eu vou ter uma variedade boa de gente, né, que está falando do metaverso, vou ver muita coisa, depois eu vou selecionar o que eu entendo que é mais relevante. Agora que eu estou começando a fazer isso, entende? Porque se eu for a cada nova atualização, ver cada nova live, um novo conteúdo, ou texto, ou artigo que fale de metaverso, eu não vou fazer mais nada da minha vida de fora metaverso. Aí eu caio no metaverso e não saio mais do metaverso. Tem um filme do Homem-Formiga lá, entrando no mundo no mundo subatômico lá, entra e não sai, aí pronto, né?
Aí a gente se perde, aí fica perdido, entendem? Então eu estava literalmente esperando o assunto maturar um pouco mais, porque ele é muito novo. Minha gente, isso é tudo muito novo. É igual a carro novo sendo lançado. Você tem medo se aquele carro ele vai funcionar direitinho ou não. Para vocês terem uma noção, o modelo novo de carro, do Onix, ele tem um problema aí de recall, Jackson, que o modelo novo, ele estava com problema e estava incendiando, pegando fogo. E é um projeto novo de carro. Só que esse fato ele não chegou a abalar as vendas do carro no segmento. Mas, vejam a história. Tem gente que tem medo de comprar um modelo novo, recém-lançado, que espera o carro rodar, as pessoas testarem, ver se aparece problema, se não aparece, para depois comprar. Eu estou bem assim em relação a muita coisa, como por exemplo o metaverso. Entendem? Mas estou começando, porque é importante, é da maior relevância, e nós temos que levar em conta isso, porque é comunicação entre as pessoas, é comunicação organizacional também. Tá bom? Fundamental. E a gente tem que entrar sabendo onde é que está pisando, porque senão a gente se perde. É igual entrar num quarto grande e escuro. Você entra, se não clarear, você não sai mais lá de dentro. A analogia é bem essa. Tá bom? É um labirinto, literalmente. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson? Então, a avaliação pessoal do cenário, nesse contexto, o que é que isso vai influenciar nas tomadas de decisões das pessoas, das empresas, dos governos, não é? Qual é a avaliação pessoal do cenário? Do cenário político brasileiro e mundial, do cenário econômico nacional e internacional. Né? São essas as coisas, ou da empresa, da própria empresa. Qual é a avaliação pessoal que eu tenho da empresa na qual eu estou inserido? Aldenora Lira, bom dia, bom dia, bom dia, câmbio. Então é isso. Qual é a avaliação pessoal que você tem sobre a sua vida, sobre a sua escola, sobre o canal Educação, sobre o seu ciclo de amigos, sobre as igrejas em que você de repente frequenta, sobre a cidade onde você mora, sobre o estado em que você mora, o país que você mora, o mundo que você mora. Minha gente, isso é muito importante a gente parar para pensar nisso. Entendem? Qual é a avaliação pessoal que vocês fazem desses elementos, né? Essa pergunta ela é somente para vocês mesmos, tá bom? Outra coisa que influencia nas tomadas de decisões em empresas e governos e influencia na comunicação é a publicação de notícias que elas podem ser capazes de influenciar na avaliação do cenário e de repente do ativo. De repente uma notícia vai influenciar vocês na percepção, na avaliação pessoal que vocês fazem da cidade de vocês, do país de vocês. Sacam? Essas coisas, elas são importantes. O quão que essas notícias... E essas notícias vêm de onde? Né? Elas são válidas? Ou elas são fake news? Ou elas são opinião? Ou elas são uma notícia de fato? Entendem? Isso tudo é o contexto que está no meio, minha gente, da nossa vida, entende? Sacam? Aqui, vocês assistindo aulas do curso técnico em secretariado, vocês têm acesso a certos conteúdos que, bem, quem não faz esse curso não tem. Então, vocês têm acesso a uma série de notícias, de informações, de dados, de teorias sobre determinadas coisas que a grande maioria das pessoas não tem. E isso, a princípio, deve influenciar na forma de vocês pensarem e de agirem na vida de vocês. Sacam isso? Né? Essa coisa é importante. Quem não assiste aula, quem não vê esse tipo de conteúdo, não necessariamente tem abertura para parar para pensar nessas coisas. Entendem?
Quando eu estou falando isso, será que essa aula, que esses conteúdos, que isso que eu estou falando agora, eles estão sendo capazes de influenciar na forma de vocês verem as coisas? Essa é a questão. Entendem? Por exemplo, o que afeta muito as decisões das empresas, das pessoas e as decisões de empresas? A intervenção é a atuação do governo e das próprias empresas. Né? Isso aqui influencia muito as tomadas de decisão. Sacam? Ok, minha gente? Esses são pontos importantes. De repente é uma informação privilegiada. Vocês aqui têm acesso a um monte de informação privilegiada que a grande maioria dos alunos de ensino médio no Brasil não tem. Vocês aqui têm oportunidade de dizer. Minha gente, tem gente que só vai estudar isso aqui, esse tipo de conteúdo que a gente está vendo aqui, só vai estudar na universidade. Vocês já estão no ensino médio acompanhando isso. E volta aqui para mim, Jackson, tem outra coisa. Quem vai entrar na universidade, na área de saúde, sendo farmácia, enfermagem ou medicina, ou fisioterapia, nem estuda esse tipo de coisa que a gente está vendo aqui. Entendem? O conteúdo que eles assistem lá não necessariamente vai impactar na nossa vida. Mas o que a gente estuda aqui impacta lá. Porque a gente está falando de médicos que lidam com gestão, de repente é o farmacêutico que tem um laboratório, a gente está falando de um enfermeiro que trabalha dentro de uma organização, e a gente trata dessas questões aqui no curso técnico de secretariado. Entendem? Eles não... A importância dos conteúdos que eles têm lá, eles vão servir quando nós aqui formos clientes ou pacientes dos serviços de saúde. Agora, o conteúdo que a gente vê aqui do ponto de vista de gestão, né, organizacional, né, de desempenho profissional, pessoal, no campo do secretariado, é fundamental de ser aplicado na área de saúde. Sacam? É prático. Entendem? Se a gente aqui não fizer cursos da área de saúde, a gente passa uma vida todinha sem assistir os conteúdos lá, como, por exemplo, a bioquímica, que é conteúdo deles lá da área de saúde. Entendem? E a gente não necessariamente precisa desse tipo de conteúdo, mas um hospital, uma clínica, um laboratório precisam de profissionais da área de secretariado. Entendem? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. O tempo passa voando. Também a obrigação e a necessidade ajudam a tomar decisões. Sacam? A obrigação e a necessidade. Opa, eu tenho que fazer isso. Mesmo não gostando, eu tenho que fazer isso. Caraca, aqui sim eu posso dizer que existe uma restrição. Aqui eu posso dizer que não há liberdade para tomar decisão nas decisões. Não há liberdade nas tomadas de decisões aqui. Opa, aqui. Por quê? Porque todas as minhas decisões, elas estão condicionadas à obrigação. Eu estou fazendo porque eu sou obrigado. Eu estou fazendo por necessidade básica. Eu não estou fazendo por desejo. Eu quero isso. Entendem, minha gente? Câmbio. Por exemplo, vou ser muito objetivo aqui. Tem mulher que se sujeita a um casamento onde ela é agredida todos os dias. Essa decisão dela se manter. Aí tem gente que diz assim, mulher porque é uma perspectiva muito machista e muito idiota. Tem gente que diz, é porque gosta. Não, minha gente. É porque aquela decisão que a pessoa toma está contaminadíssima de elementos emocionais. Ela toma porque ela entende que aquela situação ela é uma obrigação
e que ela é uma necessidade ela se sujeitar àquilo. E podem ter certeza, tem interesses pesando muito mais importantes de outras pessoas do que os próprios interesses da mulher que se sujeita numa situação dessas. De repente é um funcionário que precisa, por necessidade, se obrigar a trabalhar num ambiente de trabalho que lhe faz mal. Entendem? Não há liberdade nas decisões. Você não está tomando uma decisão de se manter ali por liberdade. Você está se mantendo porque você precisa, pela pura necessidade. Isso aqui é uma escravidão. Entendem isso, minha gente? Tem muita gente que tem dependência química de drogas. E a pessoa passou do ponto de ser uma decisão com base na liberdade, uso ou não uso. Se tornou escravidão. A pessoa está escrava. Ela tenta e não consegue se libertar do organismo e da dependência química que aquela droga fez a ele. Ou seja, você se colocou numa masmorra, não é? Numa prisão, entendem? Não tem mais liberdade nesse sentido. Sacam? E essa coisa vai para várias tomadas. Tem empresário que na hora de tomar decisões, ele está muito mais movido pela necessidade e obrigação do que pela liberdade de escolher. Ora, quando você vai para o mercadinho, você não consegue nem escolher o que você quer consumir, Jackson, porque as coisas estão caras demais. Aí você vai consumir não com base no desejo, mas sim com base na necessidade básica. E não é nem na quantidade que você gostaria. Entendem isso? Por isso que, às vezes, essa conversa de liberdade ela é muito, muito banalizada, é muito vulgar. Nós precisamos de liberdade, sim, mestre. É verdade. Todo mundo precisa de liberdade. O detalhe essa liberdade, ela precisa estar casada com opção. Se eu não tenho opção, cadê a minha liberdade? É só luzes e fumaça, não tem substância. É uma conversa vazia. Então, uma outra coisa que ajuda, que contribui para as tomadas de decisões de pessoas, de empresas e de governos, é a atuação dos demais players, dos demais jogadores. Isso aqui também tem o seu peso, certo? Eu, como consumidor, estou condicionado a uma série de decisões da empresa dos produtos aos quais eu compro. Sacam? Eu, como cidadão, estou dependente de uma série de outras decisões que as esferas governamentais tomam e que elas acabam me influenciando na minha tomada de decisão. Sacam? Então, são pontos que vão influenciar nas tomadas de decisões de pessoas, de governos e de empresas. Ok? E aí eu destaco aqui em amarelo. Percebam, minha gente, que haverá um grande foco hoje, atualmente, nas organizações, e esse foco é voltado para a comunicação da empresa para o mercado. E hoje o uso amplo de tecnologias ligadas à área da comunicação. Aí isso aqui é um fato objetivo que eu estou colocando. Aqui a gente vai ver, né, que vocês, meus caros futuros técnicos em secretariado, vocês vão ver que agora as empresas elas tendem a dar um foco, né, voltado para a comunicação da empresa ou da marca para com o mercado. E que também, junto com isso, a gente vai ver tecnologias ligadas na área da comunicação. A gente vai ver no mercado tudo isso. Tudo isso. Mas independente de todos esses pontos que eu estou discutindo aqui, uma coisa ela é fato. É isso aqui. Onde vocês entrarem, vocês vão ver uma organização preocupada em se comunicar com o mercado e ampliando o uso de tecnologias ligadas à comunicação. Sacam? E aqui a gente vai ver um papel grande das redes sociais nesse sentido. Impactando na comunicação das pessoas com as pessoas e das pessoas com as marcas.
e com as empresas. Ok? Vamos adiante. Novas e muitas possibilidades tecnológicas e até científicas, elas vão surgindo e se inserindo na nossa vida. Minha gente, vacinas contra o Covid, elas não eram necessárias, porque não havia Covid. Agora existe Covid, existe vacina, e podem ter certeza, vai se tornar constante. Nós vamos precisar estar nos vacinando contra o Covid, né, anualmente, porque você toma vacina, depois de um tempo, ela pode estar perdendo a sua eficácia, né, e aí a gente precisa estar tomando as doses de reforço, como é com a H1N1, né, vai se tornar do mesmo jeito, ou seja, vão surgindo novas possibilidades, elas vão se inserir na nossa vida. A gente vivia sem o WhatsApp. Hoje, como é que faz? Eu passo rapidamente um arquivo aqui para o Jackson pelo WhatsApp, né? Como é que seria, Jackson, se não tivesse o WhatsApp? Eu tinha que abrir o computador, tinha que acessar o arquivo, entrar no e-mail, ter o e-mail é muito mais complicado, entendem? E a coisa vai mudando. E a gente nem percebe como era antes, né? Coisa doida isso, né? Eu fico imaginando a mão de obra que era um escrevente de máquina de datilografar, rapaz. Como é que faz? Oi? E se errasse, né? É complicado. Hoje a gente tem até o corretor no bicho. O corretor é tão desgraçado que até errado ele digita errado às vezes. A gente quer botar uma palavra e ele fica errando. Saca? E aí vejam, o destaque em amarelo. Todas essas possibilidades tecnológicas e científicas, elas têm mudado drasticamente os nossos hábitos, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de gerir empresas, do governo se relacionar e também do terceiro setor. Minha gente, nesse cenário que eu estou destacando em amarelo, vocês querem ver quem é que tem um papel muito interessante? O profissional dessa área. Principalmente o profissional dessa área que usar a tecnologia a seu favor. Entendem isso, minha gente? Os governos precisam de profissionais da área do secretariado com essa visão. As empresas precisam de um profissional da área de secretariado com essa visão. Os profissionais liberais precisam de profissionais da área do secretariado com essa visão. ONGs, fundações, é o terceiro setor que eu estou dizendo aqui, ONGs, fundações, cooperativas, né, precisam de profissionais do secretariado com essa visão. O Robson está dizendo aqui, o mercado de hoje é a procura e a demanda, é o gosto do cliente, e o gosto do cliente impactado por essas diversas possibilidades tecnológicas e científicas. Não é, Robson? Câmbio. O gosto do cliente hoje é diferente do gosto de cliente alguns anos atrás, principalmente por conta desse impacto tecnológico e científico. A nós cabe moldar o futuro desenvolvimento tecnológico. E a inteligência artificial, minha gente, que hoje está se difundindo aqui, eu estou falando disso aqui, eu não estou falando de coisa do outro mundo. Isso aqui é uma realidade concreta, que é criada por nós humanos. Essa inteligência artificial, esse desenvolvimento tecnológico, ele vai ser tão melhor, ou tão inteligente, ou ético, na medida em que a gente exigir que ela seja. Entendem? O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, mas a gente tem clareza que ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A inteligência artificial tem suas enormes contribuições para o bem, pode ter para o mal. Um jogo de gamer pode ser produzido para, volta aqui para mim, Jackson, para entretenimento, para o bem, para você desopilar, mas também pode ser feito para o mal, quando ele induz as crianças a um comportamento psicótico, para um comportamento violento. Entendem? Então,
são esses os pontos que a tecnologia impacta na vida organizacional e na vida das pessoas. Eu estou olhando para o relógio, estamos chegando aqui às 10 horas e 20 minutos. Eu vou encerrando o nosso encontro por aqui. Amanhã a gente finaliza a nossa parte aqui de tecnologia influenciando na comunicação das organizações, das pessoas, e a gente mete aqui o nosso projeto de aprendizagem interdisciplinar, onde a gente vai falar sobre a execução, literalmente, do projeto. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. São 3 minutinhos, já eu volto com Educação Tecnológica e Midiática.